Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas? Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Enquanto a esses inimigos que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, já no finzinho deste ano litúrgico, né? Este evangelho para nós parece ser muito semelhante ao que nós ouvimos no último domingo. E é mesmo semelhante, apesar de não ser o mesmo. No domingo escutamos a versão de Mateus e ele trata acerca dos talentos, né? Talento é uma quantidade
de moeda, uma quantidade de dinheiro. Assim como nós falamos 1 cento, que quer dizer 100 alguma coisa, né? Assim também era 1 talento, que agora me falha a memória quanto disso nos retrata, né? Em valores. Mas hoje, aqui, naquela ocasião do evangelista Mateus, Mateus queria mostrar acerca da quantidade em relação à capacidade, né? A um foi dado 10, a um foi dado 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1, de acordo com a sua capacidade. E eu falava no fim de semana, nas nossas capelas, né, que esta capacidade é exatamente aquilo que, por exemplo, imagina que para todos nós fôssemos dado um pedaço de frango para que a gente fizesse o almoço. Alguns iam passar apurado para saber o que ia fazer de comida, né? E no máximo ia fazer ali um frango assado, no máximo um frango a molho, talvez faltando um sal, um tempero, coisa do tipo. A outros sabe fazer muita coisa com aquele pedaço de frango, sabe fazer um fricassê, uma lasanha, uma coxinha, né? Tantas outras coisas, um macarrão, pode fazer com batatas, ou quem sabe assado, enfim, tem tantas outras formas que poderia fazer, porque é bom na cozinha, né? Então, de acordo com a sua capacidade, o Senhor oferta a mesma coisa no fundo, mas alguns têm mais aptidão a isso, a outros têm mais aptidão àquilo, de acordo com a sua capacidade. Não que seja desmerecedor, por exemplo, não merecedor daquela realidade, mas porque tem aptidão maior. Alguns mais à matemática, outros mais ao português, e assim cada uma das coisas, né? Hoje, porém, Jesus, neste evangelho que nós ouvimos, apesar de ser muito semelhante, Lucas quer nos recordar que, pode ver que tanto no início do trecho, como no fim do trecho que nós ouvimos, Jesus está caminhando para Jerusalém. Diz assim no início: Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. No fim do trecho que nós ouvimos, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Jesus está a caminho. Jesus está indo em direção a Jerusalém, a sua morte, né? Indo em direção a Jerusalém. Neste caminho, Jesus tenta, né, educar, ensinar os discípulos para estarem preparados para o momento derradeiro da sua vida. Mas acontece que parece que está falando ao vento, né? 3 anos que Jesus ficou ensinando, parece que agora eles esqueceram tudo, deu um branco naquilo que eles aprenderam naquele tempo todo, né? E neste momento, portanto, Jesus tenta mais uma vez, numa insistência, mostrar para eles que entre a Páscoa e a parousia, ou seja, entre a ressurreição de Jesus e a sua volta, né, a sua segunda vinda, existiria um tempo, e este tempo exige de nós, seus discípulos, estarmos preparados, fazendo com que o reino de Deus cresça, fazendo com que o reino de Deus amadureça, fazendo com que o reino de Deus se multiplique. A um foi dado, a todos foi dado a mesma coisa. Se nós observarmos os sacramentos que nós recebemos, todos nós recebemos o mesmo sacramento. Todos fomos batizados iguais. E a graça que é derramada sobre nós é a mesma. Acontece que há uma diferença na generosidade do tamanho que nós recebemos esta graça. A Eucaristia que nós recebemos é a mesma, mas depende do tamanho que nós recebemos esta Eucaristia, esta graça. E é aí que mora, portanto, a parábola que nós ouvimos no dia de hoje, né? Na generosidade, no tamanho que nós recepcionamos a mesma graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu 100 moedas a todos. Todos são batizados, todos recebem a Eucaristia, todos podem se aproximar da confissão, todos estão vivenciando o sacramento do matrimônio, todos estão e podem viver o sacramento da unção dos enfermos, e assim cada um dos sacramentos.
não é? Na diversidade dos dons. Claro que daí o matrimônio e a ordem, há algumas pessoas específicas, mas a vivência sacramental do batismo, da crisma, da Eucaristia, da reconciliação, da unção dos enfermos, todos nós podemos vivenciar sempre que pudermos a Eucaristia, a confissão e a unção dos enfermos, uma vez por todas o batismo e o crisma. Essas duas realidades unidas a essas outras três que o padre disse, e no serviço do matrimônio e da ordem. Todos nós podemos vivenciar isso. Quanto temos aberto, acolhido generosamente estas realidades, portanto. Veja, por exemplo, que a graça de Deus fosse do tamanho do lago de Itaipu. E nós podemos ir lá e colher a quantidade de água que podemos e queremos. Alguns vão lá com um balde que tem, outros, quem sabe, vão comprar uma bacia, outros, quem sabe, um galão, e assim por diante. Depende do seu tamanho, da generosidade que você quer dispensar em relação a buscar esta graça, a acolher esta graça. A graça é a mesma, tem o mesmo tamanho para todos. E qual é o tamanho desta graça? Infinito. A graça, a misericórdia de Deus é infinita e é derramada sobre os nossos corações. Quanto temos feito com que nossos corações cresçam, tenha essa dilatação do nosso coração para que possa acolher, portanto, esta graça. Teve um que multiplicou por 10, tinha 1000 moedas, portanto, recebeu 100 e estava com 1000. Como ele multiplicou por 10, então agora ele receberia, por ter sido fiel no pouco, o governo de 10 cidades. Nosso bispo brinca com esta passagem, dizendo que que o mais justo desta parábola recebeu 10 cidades. Ele falou, será que eu estou sendo muito justo então, porque eu recebi 30 cidades para governar? No caso da nossa diocese são 30 cidades, 50 paróquias, não é? Pois bem, irmãos e irmãs, como temos vivido, multiplicado a graça de Deus que é derramada sobre nós. Como eu que tenho vivido a Eucaristia, a reconciliação, o batismo que um dia eu recebi, tenho multiplicado esta graça. Às vezes eu tenho escondido num lenço, às vezes eu tenho enterrado num canteiro. Muitas são as vezes que nós escondemos os dons, os carismas que o Senhor derrama sobre nós. E que nós fomos feitos e colocados neste mundo para os outros, como nos lembra São João Bosco. Fomos colocados no mundo para os outros. Se eu tenho guardado, enterrado a graça de Deus, significa que esta graça que foi colocada, depositada no meu coração, não tem crescido, nem com a inflação, não tem crescido nem proporcionalmente com aquilo que seria básico, mínimo. Só a vivência desta palavra, deste evangelho, deste sacramento, já faria com que isso sustentasse o meu viver. Mas muitas vezes nós temos buscado, por conta das nossas carências, por conta das nossas situações neste mundo, nos apegado às coisas que passam. E hoje, de modo especial, recordamos exatamente a vida de Santa Cecília, que era na sua virgindade, viveu então, portanto, o martírio, e por isso nós usamos os paramentos vermelhos. Mas também recordamos São José, já na sua vivência, na sua graça, na sua intimidade com o menino Deus, nos convida igualmente a confiar no Senhor. Gente, São José foi colocado à prova a todo instante. Todo momento, quando ele achava que ia começar a se assentar as coisas, alguma coisa já lhe fazia com que estremecesse, com que o chão fosse retirado, e ele tinha que confiar no Senhor para dar o passo. Mais uma vez dava o passo. E também hoje recordamos o servo de Deus, Padre José Carlos Parra Pires, este homem que, confiando na graça de Deus, proclamava, pregava o Evangelho de Jesus Cristo.
E este pregava o Evangelho de Jesus Cristo, não somente com as palavras, não somente numa homilia, não somente numa pregação, mas buscava pregar o Evangelho de Jesus Cristo no amor para com os outros. E é isso exatamente que o Senhor está nos mostrando com o Evangelho de hoje, né? Ao pedirmos, portanto, a graça de que que foi derramada sobre nós através especialmente dos sacramentos, consigamos multiplicar e fazer com que alcance tantos outros corações. O servo de Deus fez com que este trabalho, especialmente para com os depressivos, especialmente para com os andarilhos, especialmente com as pessoas que viviam situações com complicações na ansiedade, com problemas psiquiátricos, enfim, e o seu atendimento, a sua intimidade com Deus, fez com que seu atendimento, fez com que seu acolhimento para com as pessoas fosse cada vez mais multiplicado. E este multiplicar faz com que hoje nós recordamos e pedimos, portanto, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pedimos a graça de Deus para que o vejamos a graça dos altares, elevado à honra dos altares, para que também nós sejamos inspirados por Ele e busquemos também a intimidade para com Deus. Que também nós, pensando onde queremos passar a nossa eternidade, também consigamos nos esforçar e fazer com que o reino de Deus seja multiplicado nesta vida, seja multiplicado nos corações, para que o Rei dos Reis seja verdadeiramente reinante, governante das nossas vidas, dos nossos corações. Que contando com a sua intercessão, também nós busquemos a intimidade para com o Senhor, a amizade de Deus e vivamos a fé, a esperança, a caridade, multiplicando a graça que o Senhor nos concede e buscando o paraíso.